Aleluia. Mais um dia na presença do Senhor, onde vamos adorar o Pai, entregar a Ele o nosso perfeito louvor. Que possamos agora nos conectar, fechar os nossos olhos, que possamos esquecer de tudo que nos afasta de Deus, de tudo que nos distancia do Pai, e que possamos estar conectados com Ele. Que você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, possa tirar esse momento de conexão com o Pai, declarar a Ele o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é bom, se relacionar com Ele, chamar Ele para perto, estar nele. Paizinho, estamos aqui, Pai, mais um dia, Jesus, que o Senhor nos deu a oportunidade de podermos estar aqui na Tua presença, Pai. Neste lugar, Pai, onde o Senhor nos invade, o Senhor nos completa, Jesus. Onde transbordamos, Jesus, do Teu amor e da Tua paz. Onde, Jesus, chegamos muitas vezes cansados e nos arrastando, Pai. Mas somos abraçados por Ti e revigorados, Jesus, por Ti. Nesse momento, Paizinho, queremos dizer o quanto Tu és perfeito, o quanto Tu és maravilhoso. Queremos declarar a Tua bondade, a Tua beleza, Jesus. Queremos, Jesus, dizer o quanto necessitamos de Ti todos os dias. O quanto Te queremos em nós. Queremos estar em Ti, Jesus, nos dias bons e de comemorações, Pai. E também nos dias maus. Porque Tu, Jesus, não é alguém que procuramos por uma necessidade, mas é alguém, Jesus, que precisamos todos os dias ter em nós. Porque Te amamos, Jesus, porque Tu és especial, porque somos uma noiva apaixonada, uma noiva, Jesus, que todos os dias anseia pelo dia do casamento. E estamos aqui, Jesus, todos os dias preparando a festa, ornamentando o vestido, porque queremos ser, Jesus, uma noiva perfeita para Ti. Como é bom, Jesus, saber que o Senhor nos escolheu como noiva. Como é bom, Jesus, saber que mesmo como somos, o Senhor nos escolheu, Pai, para amar. E esse é um grande privilégio, Pai, que recebemos. E estaremos aqui todos os dias gratos por isso, Jesus. Estaremos aqui todos os dias nos movendo para Te honrar, para Te alegrar. Sim, Jesus, para Te fazer o noivo mais feliz. Tu és tão precioso, Paizinho. Tu és aquilo que nenhuma palavra vai poder descrever. Nada, nada, nada se compara a Ti. Nem o ouro, nem a prata. Nada. Tu és precioso, magnífico, Tu és lindo. Queremos nos perder todos os dias em Tua presença. Ora bachura, rabassura, rabas. Oriandara bachura, rabas. Declara a igreja, vai, faz a sua oração de amor, faz a sua declaração. O que fala você para o teu noivo? Se relaciona com ele, declara o que ele merece ouvir. Porque ele está aí, ele está aqui. Ele está aí na tua sala, no teu quarto, no seu trabalho, onde você estiver. Ele está aí no hospital, onde você estiver vendo. Ele está aí com você, aguardando a sua declaração de amor. Ora basura rabachora labade cantanera rabasora rabachora rabas. Ora barabara bachora rabas. Sinta a paz do Espírito Santo dentro de você. Tu és lindo, Jesus. Tu és maravilhoso, Tu és digno. E queremos todos os dias, Jesus, nos dobrar diante da Tua grandeza. Queremos diminuir, Jesus, e que o Senhor cresça, Pai, diante da nossa natureza, do nosso pecado. Queremos, Jesus, que a Tua natureza habite em nós. Queremos viver esse romance contigo. Queremos, Jesus, tê-lo em nossas vidas em todos os momentos. Sim,
Jesus, queremos estar aqui neste lugar de entrega, neste lugar de adoração, neste lugar de sacrifício, Jesus. E queremos ser gratos por tudo que Tu fez por nós, pela cruz, pelo amor, pela transformação, pela paz que excede todo entendimento, por quem Tu és. Porque Tu és bom, Tu és bom e Tu és bom. Oh, Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Tu és bom. Oh, rabás, oh, rabás, oh, rabás. Declara a bondade de Deus. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom. Tu és bom, Jesus. Tu és bom. Tu és bom. Queremos agradecer por Tua bondade, Jesus. Queremos agradecer, Jesus, pelo Teu amor. Te agradecer porque o Senhor, Pai, és magnífico, Jesus. Não encontraremos esse amor aqui na terra em nenhum outro lugar, porque o Teu amor é incomparável, Jesus. Nós somos egoístas, somos pecadores, mas o Teu amor é perfeito, Deus. Tu és perfeito, Jesus. O Teu amor é completo, Jesus. O Teu amor nos sara, o Teu amor nos transforma, meu Pai. Ora, baixinha. Oh, como é bom estar em Ti, Jesus. Tu és lindo, Pai. Nesse momento, Jesus, queremos estar agradecendo. Agradecendo, Pai, porque o Senhor tem sido com a Tua igreja nesses dias difíceis. Muitas vezes não por milagres naturais, mas porque o Senhor tem nos renovado todos os dias, Pai. O Senhor tem nos mantido de pé. O Senhor, Pai, tem nos feito enxergar que nada se finda aqui, mas que existe, Jesus, um dia especial em que nos casaremos contigo, em que o Senhor governará essa terra e viveremos em plenitude, Jesus, contigo, Pai. E é por esse dia, Jesus, que anseiamos. É por esse dia, Jesus, que estamos aqui de pé, porque sabemos que em Ti, Jesus, somos mais que vencedores. Ainda, Jesus, que o milagre não aconteça. Ainda, Jesus, que o que desejamos não venha acontecer. Sabemos que somos mais que vencedores em Ti, porque já recebemos, Jesus, uma vida eterna. Porque já recebemos, Jesus, uma redenção. Porque o Senhor, Jesus, já nos deu tudo que precisávamos, Pai. E nada, Jesus, como a Tua palavra declara, nada poderá nos separar deste amor, porque somos completos em Ti. Toma essa escola bíblica de discípulos em Tuas mãos, ó Pai. Que nós possamos agora, Jesus, estudar este livro não apenas como um ser humano natural, mas que possamos ler e aprender como um Cristo. Que possamos, Jesus, não apenas ouvir ou ler, mas que possamos colocar em prática para Te honrar. Que o Teu reino avance, Jesus, em nós e através de nós, porque somos instrumentos Teus, Jesus, e como igreja, como corpo, unidos em um só propósito, estamos aqui, Jesus, como precursores para anunciar a Tua vinda, para que o mundo, Jesus, conheça a Tua bondade e o Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor aí na sua casa.
como é bom estar aqui mais um dia. Só não é tão bom porque não estamos todo mundo junto, né? Ainda se abraçando, naquela plena comunhão. Mas Jesus é perfeito e hoje a gente tem aí as modernidades, né? A tecnologia que nos permite estar um pouquinho mais perto, mesmo distante. E hoje vamos continuar o capítulo 9, estamos encerrando a nossa Escola Bíblica de Discípulos com esse livro, né? Dia e Noite Sem Cessar, mas já temos o próximo, que eu já estou ansiosa, porque o livro é top, então você que está aí nos acompanhando, não perca, né? Vamos estar estudando o livro Sou Nós, é um livro maravilhoso, ainda não li, mas só pelo que eu já fiz aí uma pesquisa, já comecei a ler algumas coisas, já vi o quanto o Senhor vai falar conosco através deste livro. O capítulo 9 é o capítulo que vamos estudar hoje, que diz assim: Precursores, a identidade da última geração, que é a parte 2. Vamos agora para o nosso acordão, o próximo slide, que diz assim, né, como a gente sempre fala todo domingo: compre o livro, esteja na Escola Bíblica de Discípulos, registre comentários e dúvidas, deixe seu like, inscreva-se na nossa comunidade. Tudo isso é muito importante, porque com o livro a gente consegue interagir, estudar juntos, não fica alguém falando apenas, né? Mas a gente compartilha ali conhecimentos. Vocês aprendem comigo ou com qualquer outro que vai estar aqui ministrando a Escola Bíblica, e a gente aprende com vocês. Esteja na Escola Bíblica, por enquanto está sendo online, você nem precisa sair de casa, não tem mais desculpa, né? Então, estejam lá para poder estarem crescendo e aprendendo mais de Jesus. Registre comentários e dúvidas. Se você tem uma dúvida, a gente não tem como saber se você não registrar. Nenhuma dúvida é insignificante ou não é importante, todos nós temos dúvidas. Então, deixe lá no comentário que a gente vai tirar as dúvidas de vocês. Se tiver também algum ponto, alguma observação, deixa lá. Se tiver alguma crítica construtiva também, deixa lá, porque a gente é uma grande família e juntos a gente vai crescendo em Jesus. Deixe seu like, compartilhe os vídeos com outras pessoas para que sejam impactados. Vamos para o próximo slide agora, que eu deixei a mesma definição da semana passada. Esse primeiro, precursor. E o que significa, né, essa palavra? Precursor significa que está adiante de, que anuncia a chegada de, localizado à frente de alguma coisa, que aparece de maneira antecipada, sinal precursor de uma, cuja manifestação ocorre antes de ou é capaz de originar alguma coisa. A rabeca pode ser considerado um instrumento precursor do violino. A definição aqui que eu mais gostei e que mais... Todas têm o mesmo significado, mas assim, que anuncia a chegada de... É bem sobre o nosso propósito, né? Estamos anunciando a chegada de Cristo, Ele está chegando, né? João Batista, a gente aprendeu na aula passada, que ele teve esse propósito, anunciar a primeira vinda de Cristo. E nós temos esse grande propósito também, essa missão de anunciar a segunda vinda de Cristo. E aí, no próximo slide, vamos entender um pouquinho sobre a identidade de um precursor. Precursor, como vimos, é definido como anunciar a chegada de. Antigamente, os reis eles enviavam, né, os precursores para abrir os caminhos, tirar algum obstáculo, né? E eles enviavam o precursor e eles iam ali preparando todo o caminho até onde eles iriam, para quando eles chegassem ali, fizessem a entrada triunfal deles sem nenhum obstáculo. Imagine o rei está chegando ali, tem uma pedra grande no caminho, bate, o rei cai lá. Então, nada disso podia acontecer. Então, o precursor ele ia preparando, né, esse caminho para que tudo fosse perfeito. Eles retiravam as pedras, os obstáculos e tudo que estivesse no caminho.
João é um grande exemplo de precursor. Ele preparou todo o caminho para a primeira vinda de Cristo. E vamos aprender mais sobre o exemplo do precursor através da vida, né? E do exemplo de João. No próximo slide, no slide 5, eu deixei aí uma passagem, né? Que está lá em Mateus 11, do 9 ao 15. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo que eu, muito mais que um profeta, porque é este quem está escrito. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde que os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito a este, o Elias que havia de vir, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus declara que João é o maior homem nascido de mulher. Aqui, né, o Senhor declara. Então, imagine que privilégio, né? Imagine aqui, chegassem aqui, né, o Senhor olhasse para mim e dissesse: Mônica é a maior mulher nascida de mulher. Né? Isso é algo precioso. Claro que não para se vangloriar, porque João era um homem simples. Né? E isso não importava para ele, porque o que ele queria era anunciar Jesus. Mas Jesus viu nele o quanto ele era ali dedicado, o quanto ele viveu esse propósito de Deus. Né? Posso falar um pontinho? E tem um detalhe que você está falando sobre que o Espírito de João Batista está sobre nós, né, sobre a igreja. E aí ele fala aqui que mais aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele, né? Ou seja, eu entendo, inclusive, que está falando justamente a nosso respeito, né? É como se a nossa missão fosse ainda mais sublime do que a missão de João Batista. Porque a missão de João Batista foi preparar a primeira vinda, amém. Mas a próxima vinda vai ser a vinda gloriosa, né? Então, a missão que está sobre nós, e mesmo o menor de nós, é maior do que ele, né? De toda essa honra que você está falando. E a gente tem uma honra ainda mais especial, uma missão ainda, se a gente pode dizer, mais especial, porque vamos anunciar e somos os precursores da segunda vinda de Cristo, né? E isso é tão importante porque às vezes a gente quer estipular grandeza, muitas vezes pelo cargo, muitas vezes por algo que fazemos, mas na verdade o Senhor diz que se formos os menores, os que servem, os que se disponibilizam a estar ali nesse serviço, a perder muitas vezes para que o reino dele avance, né? Então, que possamos todos nos esforçar para ser menores, né? Porque realmente é um grande privilégio sermos escolhidos. Às vezes eu fico em casa pensando, eu digo: meu Deus, Jesus me escolheu para ser precursora da segunda vinda dele. Então, imagine que responsabilidade, porque quando a gente escolhe alguém para fazer algo, a gente é sempre muito criterioso, né? Eu mesmo, quando eu vou escolher um médico para atender Júlia, eu fico observando. Eu olho ali tudo. Se o médico fizer qualquer coisa que é suspeito, aí eu já quero logo não. Ali, oxe, disse que Júlia estava com dor de ouvido, Júlia com a garganta inflamada, aí pronto, aí eu já não volto mais no médico. Por quê? Ele pode ter ser um médico bom, mas a gente julga, às vezes, por atos, coisas pequenas. Então, a gente quer aquela perfeição. Então, Jesus não. Jesus escolhe a mim, escolhe a nós, os mais imperfeitos, para anunciar a grandeza dele. Então, é algo que é magnífico. João, ele era satisfeito no Pai. Mesmo diante da escassez, mesmo vivendo ali no deserto, João era pleno em seu relacionamento com o Senhor, né? Ele era alegre. Então, João era completo. Mas por quê? Porque a palavra de Deus declara coisas sobre nós e a gente precisa todo o tempo
tomar com a autoridade o que recebemos, né? Se a palavra de Deus declara que teremos paz, uma paz que excede todo entendimento, então precisamos tomar posse disso. Se a palavra dele diz que vamos ter alegria completa nele, precisamos tomar posse disso. E isso não está atrelado ao que temos, porque João vivia no deserto. Quem gosta de viver no deserto? Imagine. Hoje para mim aqui já está um deserto. Nesse calor, a gente já fica incomodado, já quer ficar na frente do ventilador. Imagine se falta luz, aí que o negócio fica apertado. Agora imagine lá, no deserto, naquele tempo. Ali um jejum, ali devia ser um jejum por amor, mas também forçado, né? Eu fico pensando naqueles irmãos daquele tempo, assim, a escassez era muito grande. Eles eram tão alegres. Quando eu vejo Paulo, assim, as declarações dele, eu fico pensando, meu Deus, eu preciso me converter de novo, porque ele não tinha nada, estava numa prisão, passando tanta coisa, e era tão feliz, declarava as coisas de Deus com tanto gozo, e às vezes a gente tem tudo e reclama porque tem que assistir uma live de casa, no ar-condicionado, no ventilador, sentado no sofá. É para refletirmos, né? Verdade, inclusive quando fala que João Batista comia gafanhoto e vestia com pele de camelo, né? Era uma moda estranha e um costume estranho. Mas você falou uma coisa aí agora que eu nunca tinha pensado, porque será que ele comia gafanhoto porque era a dieta dele ou porque não tinha opções, né? Então, beleza, ele pode ter até feito uma renúncia, um sacrifício e tal, pode até que seja nesse sentido, mas pode ser também que era porque justamente ele estava ali naquele lugar, naquele deserto, que não tinha opções para ele por amor a Cristo, e aquela era a única coisa que ele podia, ou que ele tinha condições, né? Pode ser uma renúncia, mas pode ser também as condições que estavam impostas sobre ele, mas ele não manifestava, ou pelo menos a Bíblia não mostra, né? Que ele está triste, ou que está desanimado, ou que está, Deus, será que é isso mesmo para mim? Não, ele é muito convicto, né? Aparentemente com gozo de estar realizando aquela missão, né? Isso é um grande problema na nossa geração, né? Porque se a gente come arroz, feijão e carne 3 vezes, 4 vezes a semana toda, a gente já está reclamando porque está enjoado do alimento. Se a gente come cuscuz com ovo, muitos dias a gente reclama porque está enjoado do alimento. Se a gente sai muito, reclama porque está cansado, porque está com a vida muito agitada. Se está na quarentena dentro de casa, reclama porque não aguenta mais ficar dentro de casa. Isso é um grande problema e não é nenhum julgamento, porque é da nossa natureza, mas precisamos vencer isso. A gente, às vezes, essa ingratidão, né, com Deus. Eu estava vendo um vídeo que alguém me mandou que falava assim, sobre o quanto somos ingratos. Por quê? Temos o ar para respirar, né, o tempo todo, não falta nunca. A gente está ali, a gente não dá valor nenhum a isso, mas a gente dá tanto valor a um respirador de hospital quando a gente precisa. Então, isso é realmente algo que a gente precisa refletir, porque diante do que Deus nos deu, tão grande, e a gente sai, respira, como é que a gente sabe, está vivo aqui, respirando, nunca falta o ar, está ali na perfeição. Aí agora com esse Covid a gente vê o quanto a gente não valorizou aquilo que a gente tinha, né, em bonança, porque quando pega aí esse vírus, às vezes precisa de um respirador. No hospital a gente valoriza tanto agora que os hospitais estão cheios, né, não tem vagas porque está tudo ocupado. E mesmo assim um respirador que falha, né, que mesmo ali as pessoas no respirador vêm a óbito, né, porque não é algo como o ar que respiramos perfeitos, feito pelo Senhor, né? Falar do aprendizado de valorizar também, eu acho que é uma boa reflexão dessa questão da gente se alegrar pelo que temos, né, e por quem temos, né, porque é o contentamento, porque o que acontece? A gente não tem certeza que daqui a um mês, ninguém pode dizer, daqui a um mês eu vou ter minha esposa ainda comigo, daqui a um mês eu vou ter meu filho, daqui a um mês eu vou ter meus pais. Então é um tempo da gente aprender verdadeiramente a nos alegrar, primeiramente pela missão e pela escolha, como você começou falando, né?
nos realizar em ser um precursor do Senhor e viver essa vida de gozo e contentamento hoje, né, com os nossos cônjuges, filhos, com aquilo que Deus ou que a gente de alguma maneira tem concedido para nós, né? Então acho que é um tempo realmente de muita reflexão para encontrarmos isso, que desde o oxigênio até uma situação assim mais grave, né? Verdade, com certeza. E no próximo slide a gente vai ver um ponto importante que fala sobre santidade, separação e vida de oração. Cada ponto que o autor traz aqui é para nós precursores, né? Ele traz João Batista como exemplo, porque ele é um grande exemplo para nós, mas é um chamado para nós também, porque nós somos os precursores de Jesus hoje, né? João Batista teve o período dele, que fez com ali muita dedicação e muito amor, só que agora é o nosso tempo. Precisamos estar atentos a cada coisa que o autor traz aqui, porque é muito precioso para o nosso crescimento, né? Quanto precursores de Cristo. E aí fala lá fala aqui, né? Santidade, separação e vida de oração. João não vivia para ele mesmo, né? João, ele foi separado por Deus. Ele não apenas foi chamado, mas respondeu ao Senhor com um sim extravagante, como a gente tem sempre falado aqui sobre esse sim, né? E então é isso que precisamos entender hoje. Nós não somos nossos mesmos, sabe? Às vezes a gente quer ter o controle de tudo, a gente quer determinar, não, ninguém manda em mim, eu acho por mim mesmo, mas não, a gente vive por um propósito, né? Somos de Cristo e vivemos por esse chamado dele. Isso é muito importante, precisamos estar sempre batendo isso nas nossas vidas, porque quando a gente se perde disso, a gente se perde de tudo. Quando a gente acha que a gente tem o controle e a direção, que as nossas vidas pertencem a nós mesmos, desmantela tudo. Mas quando a gente vive no propósito que pertencemos ao Senhor e vivemos pelo propósito dele para nós, a gente consegue entender as coisas, a gente consegue superar algumas coisas, a gente consegue vencer muitas coisas. A gente vai muitas vezes sem querer ir, a gente faz muitas vezes sem querer fazer, porque estamos aqui para anunciar a vinda do Rei, para sermos precursores dele. E precisamos responder, né, esse sim extravagante que João respondeu ao Senhor. É um sim que não tem porquês, é sim, sim, né? Às vezes eu falo com o Júlio, jurar fazer isso, por quê? Porque sim, porque eu estou dizendo que é para fazer. Algumas vezes eu dou explicação, algumas vezes é só porque eu mandei e pronto. Então, é isso que a gente tem que entender. Se Jesus mandou ir, a gente vai. Se Jesus mandou fazer, a gente faz. Por quê, Senhor? A gente não precisa entender o porquê. A gente precisa fazer porque a gente sabe que Ele sabe melhor que a gente como conduzir as nossas vidas. Ele sabe o que é melhor para nós. Muitas vezes a gente questiona muito e algumas vezes a gente até acha que o que Jesus mandou fazer é o pior para nós. A gente quer agir do nosso jeito. Quando passa tudo que a gente olha, fazer o que Jesus queria é o que se encaixa, né? É sempre o certo, é sempre o melhor para nós. João não buscava méritos, ele buscava alegrar o coração do Pai. Quando a gente ama Jesus de fato, entende a grandeza dele, né? A gente não vive porque a gente quer algo. O nosso objetivo é honrar o Senhor, o nosso objetivo é alegrar o Senhor, o nosso objetivo é que o Senhor olhe para nós como filhos obedientes, filhos amados, né? Então, esse é o nosso objetivo. Poxa, o que eu posso fazer para alegrar o meu Pai? O que eu posso fazer para honrar a Ele? Né? Então, isso é muito precioso. No próximo slide, tem uma palavra lá em Lucas 1,15. E diz assim: pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Um precursor precisa ter uma vida santificada e separada, uma vida de dedicação ao Senhor. Então, não podemos agir mais como antes, não podemos fazer coisas que desagradam ao Senhor.
precisamos viver para agradar a Ele, precisamos ser separados, precisamos ser transformados. Não podemos mais viver com a nossa natureza. Precisamos ter a natureza de Jesus. Isso é algo precioso, porque eu lembro que antigamente, logo quando eu estava assim, ainda estou muito meio, mas já avancei um pouquinho. Eu sempre dizia assim, não, porque eu sou assim, né? Porque eu sou assim, porque eu sou assim. Aí uma vez a pastora falou para mim, você tem a natureza de Jesus. E isso é como uma chavinha, né? Claro, a gente comete erros e pecados, a gente falha. Alguns dias a gente se pega dentro do nosso eu, né? Mas quando a gente entende isso, a gente não aceita a nossa natureza. A gente luta contra ela, porque a gente entende que a nossa natureza é transformada, que temos a natureza de Jesus. E algumas práticas que a gente sabe que vai desagradar o Senhor, a gente evita, porque a gente quer viver separado, quer viver transformado, né? Para Ele. João, ele não... Peraí, que eu me perdi aqui. Uma vida de dedicação ao Senhor. Ter prazer em conhecer e se relacionar com o Pai. Não tem como sermos precursores sem esse relacionamento. Sem nos parecer, sem nos relacionar. Né? Precisamos ter prazer. Ir para o lugar secreto, ir para o lugar de oração, ler um livro, estudar a Bíblia, conhecer Jesus, não pode ser um fardo. Eu vou ali logo para acabar logo. Tem que ser algo bom. Porque quando a gente vai para a Netflix não é um fardo, quando a gente vai para o YouTube não é um fardo, quando a gente vai para o churrasco na casa do amigo não é um fardo. E por que com o Senhor é um fardo? Então, precisamos ir com alegria, é algo de crescimento. Eu mesmo, quando chegou o livro novo lá do Sou Nós, dá vontade de não fazer mais nada dentro de casa. De não fazer mais nada dentro de casa, pegar o livro e ler todo em um dia. Né? Porque a gente fica assim tão empolgado para ler, a gente fica ali tão na expectativa, né, de ver o que o Senhor vai falar com a gente ali através daquele livro, e a gente fica assim meio ansioso, mas tem que ter domínio próprio, viu? Não vão ficar sem fazer as coisas dentro de casa para poder passar o dia todo lendo o livro, não, e depois dizer que fui eu que disse. Vamos vigiar. Jejum de tomar banho e de escovar os dentes. Há tempo para tudo. E agora eu vou ler aqui um trecho do livro, né? Na página 110, tem o primeiro parágrafozinho aí. Precisamos aprender com o relacionamento dinâmico de oração que João tinha com o Senhor. Ele disse que encontrava seu gozo em ouvir a voz do noivo. João 3,19. Depois vocês voltam aí com calma e leem essas referências, vão estudando certinho por conta do horário. Este nível de interação em oração é fundamental para que o precursor cumpra o seu chamado. Nada podia abalar ou mover João, nem mesmo ameaças, perseguições, porque seu gozo era completo em conhecer, falar e ouvir a voz de Deus. E ouvir de Deus. Isso é tão importante, por quê? Porque às vezes a gente está tão amedrontado, tão desesperado, e a gente vai para o lugar secreto e sai de lá renovado. Sai de lá cheio do Espírito Santo, sai de lá forte. E aí o que acontece? Se a gente todos os dias estiver nesse lugar, a gente vai permanecer de pé todos os dias. Porque todos os dias, quando a gente desanimar e fraquejar, quando a nossa natureza quiser bradar, a gente vai para o lugar secreto, se esvazia de nós mesmos e se enche de Deus. Mas se a gente fica uma semana, 10 dias, 15 dias sem se relacionar com o Senhor, 2 dias, 3 dias, se a gente fica vários dias sem estar nesse lugar de intimidade, a gente vai se desanimando. Se desanima um pouco hoje, se desanima um pouco amanhã, se desanima outro pouco depois. E quando a gente vê, a gente já está morto e totalmente fora do propósito de Deus. Então, quando alguém chega assim, eu vou sair da igreja, vou me desviar, estou desanimado, não quero mais, não é algo que aconteceu de ontem para hoje. É algo que vem acontecendo com o passar do tempo, com o passar dos dias, dos meses, porque em algum momento fomos negligentes com o lugar de intimidade com o Senhor. Porque nada mais pode nos afastar de Deus do que a distância do lugar de intimidade.
Porque se a gente se chateou com o irmão, se a gente se feriu com algo, se alguma coisa nos machucou humanamente falando, mas a gente estiver no lugar de intimidade, a gente vai saber que o irmão peca como nós, que estamos todos suscetíveis a isso, que a gente não pode guardar rancor nem mágoa, mas a gente tem que liberar o perdão, porque estamos todos juntos por um propósito. Se a gente está doente, está enfermo e está desanimado por conta dessa enfermidade, mas a gente está no lugar de intimidade, a gente sabe que o Senhor está na condição de tudo, que não tem motivos para a gente se desesperar. E aí o Senhor nos renova em toda e qualquer área. Se estamos com problemas financeiros, a gente sabe que as nossas vidas estão na mão do Senhor, que Ele supre as nossas necessidades, que não precisamos nos desesperar porque Ele está cuidando de nós. Então, a única coisa que pode nos afastar de Deus é a falta de relacionamento. A única coisa que pode nos fazer cair ou morrer espiritualmente é quando deixamos de nos relacionar com o Senhor. E no próximo slide, fala sobre consagração e estilo de vida de jejum. Esse pontozinho em específico, eu vou ler o que está no livro, porque eu achei que o autor trouxe muito bem as palavras aqui. E na página 110 e o comecinho da 111. O final da 110 e o começo da 111. Diz assim: João viveu um estilo de vida de separação e jejum. Ele foi viver no deserto, onde ele restringiu sua alimentação para poucas coisas básicas e sua vestimenta para apenas uma pele de animal. Isso nos fala de radicalismo e simplicidade e deve servir de exemplo para nós, para removermos das nossas vidas o máximo possível de distração que nos cercam e parar de se envolvermos com o estilo de vida e para nos envolvermos com o estilo de vida focado no Senhor. Eu vou trazer uma observação aqui sobre esse ponto. Muitas vezes, e é muito legal, todos nós sonhamos com crescimentos materiais, coisas aqui na terra, mas muitas vezes, quando vivemos presos nisso, isso é muito perigoso. Porque quando queremos muitas coisas aqui da terra e colocamos isso como prioridade, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero andar desse jeito, eu quero me vestir dessa forma, e a gente vai colocando isso como prioridade, a gente precisa fazer coisas que façam com que a gente consiga conquistar essas coisas. E a gente precisa trabalhar muito, a gente precisa estudar muito, e muitas vezes a gente negligencia o tempo com Deus. Negligencia o momento de intimidade, negligencia o propósito. Porque quando olhamos muito para as coisas da terra, acabamos esquecendo das coisas do alto. Então, isso é uma observação que precisa ficar como reflexão para nós. Porque aqui o autor não está querendo dizer que você vai ter que ter uma roupa e andar com a mesma roupa todo dia. Não é isso que ele quer dizer, mas ele está querendo dizer muito sobre prioridade, né? Qual é a sua prioridade? Não é que a gente não pode batalhar por bens, por uma casa própria, uma casa melhor, um carro. Não, não é sobre isso. Mas é entender que se a gente conseguir, glória a Deus, é o que a gente quer, claro. E o Senhor, às vezes, até abençoa para que a gente consiga abrir uma porta de um bom emprego, nos ajuda. Mas se a gente não conseguir, a nossa prioridade é o reino de Deus, e a gente já conseguiu que é a vida eterna, e a gente vive por um propósito, que é muito maior do que tudo isso. Aí no próximo parágrafo aqui vai dizer: talvez não iremos para um deserto literal, mas podemos ter períodos de consagração, onde abriremos mão de coisas e nos oferecemos totalmente para o Senhor. Sabemos, pelos discípulos de João, que eles tinham períodos de jejum. Está lá em Lucas 5:33. Jejum é uma das grandes ferramentas que temos, não porque o jejum mova a Deus para fazer mais, ou chegar mais perto, ou nos escutar mais. Na verdade, o jejum não muda Deus, ele nos muda. Ele nos posiciona para receber. Quando jejuamos, estamos nos enfraquecendo para vermos e recebermos a força do Senhor. Jesus afirmou que depois da sua partida deveríamos jejuar. O jejum por causa da ausência do noivo. Então aí vai dizer lá em Mateus 9, 14 e 15. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João dizendo: por que
jejuamos, a nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. E Jesus disse-lhe, disse-lhe Jesus: podemos, porventura, andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com ele? Dias, porém, virão em que lhe será tirado o esposo, então jejuarão. Neste lugar de jejum ficamos contristados, porque queremos experimentar mais de Jesus, queremos conhecê-lo melhor, queremos que ele se manifeste em nós, queremos que ele volte para os seus. Este é o espírito do precursor, preparando o seu próprio coração para receber o Senhor. Entendemos aqui o verdadeiro sentido do jejum, né? E que precisamos viver também nesse tempo de jejum, né? Muitas pessoas às vezes não conseguem fazer o jejum do alimento por problemas de saúde, mas aí vai administrando, tira algo que você gosta muito de comer, o chocolate, o doce. É realmente um sacrifício. Não vai mudar Deus, vai mudar a nós mesmos, né? Eu, por exemplo, eu preciso melhorar muito nessa parte de jejum, porque eu preciso estar mais, né, compromissada com essa questão do jejum. Por conta da minha pressão que abaixa, às vezes, né, eu faço, mas poucas horas e tal. O Senhor tem me chamado para esse tempo de mais dedicação, com responsabilidade, né? Quem tiver problema de saúde não vai ficar 24 horas sem comer para não passar mal, não é esse o propósito. Mas, às vezes, a gente não precisa ficar sem comer tudo, a gente pode tirar algo que a gente gosta muito, o café, por exemplo. Eu preciso fazer um jejum de café, porque eu bebo café todo dia, várias vezes. E aí, até uma dieta natural mesmo, que eu vi que era bom para limpar o corpo e tal, quando eu vi lá que a moça me mandou e disse assim: tira o café. Eu disse: vixe, não dá para fazer, não. Vou ficar com dor de cabeça, vou ficar com isso, com aquilo. Então, assim, são coisas tão simples que, às vezes, quando a gente coloca assim um jejum, vou tirar o café, porque eu gosto muito do café, né? Então, é sobre isso, é um sacrifício de algo que não vai me fazer mal, né? Eu não vou ficar doente se eu tirar o café, não vou desmaiar se eu tirar o café. E é isso aí, eu vou fazer um sacrifício de algo que eu gosto muito e sou viciada, né? Então, eu preciso melhorar mais. E fica aí vocês, avalia aí o tipo de jejum que você pode fazer. Faça. Para você, não é sobre Deus, como o autor falou, mas é sobre nós mesmos. No próximo slide agora, vai falar um pouco sobre liderando com diligência e falando com ousadia. Como precursor, devemos ter ousadia ao falar, devemos estar comprometidos em liderar pessoas que se consagram e se relacionam com o Pai, né? Precisamos ter autoridade, precisamos ter ousadia ao falar, ao declarar algumas coisas. Precisamos ter esse compromisso em replicar discípulos que se parecem com Jesus, né? Às vezes, a gente se perde um pouco nesse compromisso. A gente até quer fazer coisas para a igreja, mas não se coloca no lugar de que eu tenho uma responsabilidade de criar filhos responsáveis, filhos que se parecem com Jesus. Chegou, entendeu? Então, precisamos ter esse compromisso, precisamos ter esta responsabilidade, esse comprometimento em replicar discípulos parecidos com Jesus, comprometidos com o relacionamento. Aleluia. Precisamos estar no lugar secreto, no lugar de intimidade, no lugar de relacionamento. Precisamos permanecer nesse lugar, mas também precisamos estar no lugar onde vamos instruir, onde vamos ajudar, onde vamos preparar pessoas para o Senhor. Então, a gente vê que são duas situações. A gente vai estar ali no nosso quarto, no secreto, mas não pode ser só para nós. Na medida que a gente está ali no lugar, no secreto, na intimidade, precisamos estar também no lugar onde a gente vai levar pessoas a Jesus, pessoas comprometidas, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente só quer levar a palavra, sair para fora, evangelizar, trazer pessoas para Jesus, mas não quer estar no secreto.
Outras vezes, a gente quer estar ali orando, lendo o livro, conhecendo, mas não quer se disponibilizar a levar pessoas a Cristo parecidas com Jesus. Não é sobre só sair falando de Jesus por aí, não. É sobre nos responsabilizarmos pela vida do outro. Ao gerarmos um filho espiritual, cuidar desse bebê até que ele cresça, aí vai virar criança, até que ele cresça, vire adolescente, cresça, fique adulto, e depois da vida adulta, seja maduro para tocar a sua vida agora e replicar novos filhos. Porque a vida espiritual não tem diferença da vida natural nessa parte. Quando uma pessoa se converte, é imaturo como um bebê. E nós precisamos cuidar até que ele crie a maturidade para poder se manter e ter outros filhos espirituais, né? Então, que a gente possa também ter como, né, como precursor, que a gente possa, né, liderar com carinho, com dedicação, com comprometimento, entendeu? Ter esse compromisso em estar no lugar secreto, nos abastecendo de Deus e também levar aquilo que recebemos de Deus. A palavra de Deus dá de graça que recebeis de graça. Então, se a gente recebeu tanto de Deus, não pode ficar com a gente. Então, a gente precisa dividir o amor, a graça, a misericórdia, dividir a responsabilidade, dividir o compromisso. Tudo isso a gente possa dividir, né? Aleluia. Na página 111 aí, no finalzinho, tem um trechinho que o autor fala assim: é claro também que João, no último parágrafo, é claro também que João falou com ousadia. Ele falou a verdade, mesmo quando as consequências foram prisão e morte. João não apenas carregava uma mensagem, mas ele mesmo se tornou a mensagem. Da mesma forma, nós precisamos deixar com que a palavra de Deus seja viva em nós, se torne carne em nós, nos transformando na própria mensagem. Que quando as pessoas olharem para você, você não precise dizer, eu fico lá no lugar secreto, eu fico lá no meu quarto. Que as pessoas, ao olharem para você, entendam que você tem uma prática de lugar secreto, porque o lugar secreto transforma, porque o lugar secreto muda, e porque você está vivendo essa transformação e esse crescimento. Que as pessoas, ao olharem para você, vejam testemunho e digam muitas vezes, eu quero sim seguir esse Jesus, porque ela era assim, porque ele era assim, e hoje o Senhor tem feito. E será algo tão natural, né? Porque nós não vamos precisar de ficar nos esforçando, porque vai ser algo já que vai fluir no natural da nossa vida, já vai ser o natural em nós, né? Isso será, consequentemente, algo que virá justamente de uma vida de lugar de intimidade com o Pai. A gente não vai precisar de ficar, né, naquela tensão de mostrar algo, não porque eu preciso mostrar algo, não é sobre mostrar algo, mas é sobre ser como alguém, né, parecido com alguém, que vai fluir no natural, na medida que a gente buscar o Senhor, né, num lugar secreto. É verdade, isso é muito importante, é ser o testemunho, né, o testemunho vivo. Para os Tomés aí, que o povo fala, né, que o Tomé veio para crer. Então, para os Tomés, a gente não vai adiantar falar, a gente precisa mostrar. E nada melhor que a nossa vida, né? Para mostrar o nosso testemunho. No próximo slide, diz assim, a mensagem do precursor. Vamos entender, né, um pouquinho sobre isso. A mensagem do precursor é Jesus. A mensagem do precursor se resume a Jesus. Se você fala de qualquer outra coisa, se você fala do terno que você tem que vestir, se você fala de como você é, se você fala das pessoas, está errado, tem que falar de Jesus, né? Claro que às vezes a gente dá exemplo, a gente vive situações, mas na verdade a prioridade tem que ser Jesus. Não pode, hoje em dia, muitas vezes a gente fala muito mais de nós do que de Jesus, né? Mas um precursor precisa falar de Jesus. O precursor anuncia o rei, o evangelho completo. Jesus, ele está voltando e nós, como precursores, precisamos preparar os corações das pessoas. Precisamos preparar o sim extravagante para ele, o noivo apaixonado. Jesus está vindo e nós, como igreja, como corpo, como povo de Deus, precisamos declarar a ele um sim. Agora imagine, no dia do casamento, né, trazendo aqui para o natural, vem a noiva,
e o noivo. E aí o pastor pergunta, você quer casar e tal? Eu não sei falar muito bem, não. Vou para casamento, fico chorando, prestando atenção no vestido da noiva, na decoração da igreja, e não entendo muito de todo o processo. Aí, mas eu sei que tem o sim, né? A noiva dá o sim, o noivo dá o sim. Jesus já deu o sim dele na cruz para nós. Né? Quando ele nos tirou da escravidão, ele nos tirou, né, de uma vida de condenação e nos deu direito à vida eterna. Então, nós, como noivo de Cristo, como igreja, precisamos estar prontas para esse sim. Tem que ser um sim especial. O sim de Deus foi uma morte na cruz. Né? Foi um sim doloroso, foi um sim de sacrifício. E a gente não pode dar um sim, sim, Jesus, vou para a igreja domingo ouvir a irmã Mônica falar na escola bíblica. Não, não pode ser assim. Tem que ser um sim especial, tem que ser um sim extravagante, na altura do sim que recebemos. Jesus, o nosso noivo apaixonado. Achei tão romântico esse capítulo. E no próximo slide, né, fala isso, Jesus, o nosso noivo apaixonado. E como precursores, devemos conduzir as pessoas a um amor por Jesus. Somos o amigo do noivo. Nós, eu e você, que estamos aqui, tendo acesso a essa mensagem, a esse livro, nós somos o amigo do noivo. Somos aqueles que preparam o casamento. Somos aqueles que cuidam da noiva para o dia do casamento, né? O N já pregou aqui sobre o amigo do noivo, e é exatamente sobre isso, é sobre você. E dizer assim para o noivo, ó, pode ir, desde que eu estou cuidando de tudo. Eu vou cuidar da festa, da ornamentação, eu vou cuidar da noiva, vou deixar tudo ok. E no dia você vem, e aí vai ser tudo perfeito. Então, nós somos esse amigo. Jesus, ele é o noivo apaixonado, como declara aqui no livro, né? E nós precisamos estar cuidando de tudo para que, quando ele chegar, né, a gente possa entregar a noiva, né, a ele e o casamento esteja totalmente ornamentado. Então, precisamos estar comprometidos com isso, né? Lá, vamos aqui no próximo slide, lá em Mateus 22, 37, diz assim, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todo o seu entendimento. Devemos amar ao Pai, né? Devemos entregar a Ele aquilo que recebemos. Ele é um noivo apaixonado, e nós precisamos ser uma noiva apaixonada. Trazendo mais uma vez aqui na Terra, como é difícil a gente casar com alguém que é indiferente, né? Você se dedicar, você amar, você dar tantas coisas para o noivo, e o noivo nem querer saber de você, né? Nem se importar, nem ligar para saber se você está bem. Então, imagine, diante de tudo que recebemos de Deus, não podemos tratá-lo com indiferença. Devemos ser uma noiva apaixonada, devemos amar ao Senhor, né, de todo o nosso coração, como declara lá em Mateus 22, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Ele precisa ser a nossa prioridade de vida. No próximo slide aí, vamos ter outro temazinho, porque esse capítulo vem com muitos temas, mas maravilhoso, assim, bem impactante. Jesus, o nosso poderoso Rei. Em sua primeira vinda, Jesus veio como servo, cumpriu seu propósito de redenção, né? E agora, na segunda vinda, ele virá como o poderoso Rei, né? E ele governará a terra. Eu viajei tanto lendo esse capítulo, só pensando quando Jesus vir, ele for rei, e ele governar, não vai ter mais corrupção, não vai ter mais mentira, não vai ter mais nada dessas coisas, vai ser um governo perfeito, né? Jesus dominará sobre a terra e nós, os seus discípulos, reinaremos com ele. Nós reinaremos com o Senhor. Olha, nós aqui, depois do que recebemos de Deus já, a gente poderia passar uma vida toda de dedicação. E se a gente não recebesse nada?
já seria o suficiente, porque a gente já recebeu tudo. Agora, mesmo assim, Jesus ainda deixa a gente reinar com Ele. Não tem igual não, viu? Não tem igual não. E no próximo slide a gente vai ler lá em Apocalipse 5, 7:14. Eu já estou até dando a referência errada, de tão impactada que eu estou quando eu reinar. Daniel 7:14. É Apocalipse 5:19, é o outro que eu vou ler. Eu estou confundindo as coisas aqui. Perdoe, irmã. Lá em Apocalipse 7:14 diz assim: ele recebeu autoridade. Daniel 7:14. Desculpa, gente, é porque eu estou com das referências aqui. É emoção de reinar também com Jesus. Daniel 7:14, vamos lá. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno e não acabará, e seu reino. Agora vamos para Apocalipse 5:10. Tu os consiste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Glória a Deus. Eu fiquei tão impactada ontem, que eu estou sonhando logo que chega esse dia. Jesus reinar, vai ser perfeito, eu ainda vou reinar com Ele. Eu digo, né, um presente demais, eu nem merecia. Jesus é bom, maravilhoso. E aí, no próximo slide, vem lá, Jesus, o nosso reto juiz. Jesus, ele é reto e perfeito. Ele é o único capaz de trazer justiça. Ele, quando retornar, estabelecerá justiça na terra. Ele virá também com julgamento para quem se opõe a ele. Jesus, ele é o justo juiz. E a justiça perfeita só pode vir por ele. Né? Por isso que a gente vê no natural aqui o homem. Tenta tanto, mas a justiça sempre há imperfeições. Porque a verdadeira justiça só vem do Senhor. Vamos ver agora no próximo slide uma referência que está lá em Isaías 9:7. E só posso falar um ponto sobre isso? E aí é onde a gente às vezes se envolve tanto em coisas políticas, né? Como se a perspectiva de solução pudesse ser pelo homem corrompido, né? E na verdade, seja de qualquer esfera que for, a verdadeira justiça e o reino de justiça, ele vem somente no Senhor Jesus, né? E aí a gente às vezes briga, discute, vai para lá, vai para cá, quando na verdade nós não podemos nos esquecer que é do Senhor que vai vir a justiça e é nesse governo dele que vai vir a justiça. Até lá, inclusive, vai se mostrar a falência do homem, né? É a incapacidade do homem, porque o reinado de Jesus vai ser uma resposta ao reconhecimento de que o homem, seja ele de direita, de esquerda, de cima, de baixo, né? Ele é incapaz, por conta da sua natureza corrompida, de promover justiça sobre a terra. Então, por isso que a nossa expectativa tem que estar focada em Cristo e em Jesus e não em homem algum, porque não há como esperar em homem algum, né? É verdade, a justiça perfeita só vem do Senhor. Inclusive, me perdoe só mais uma fala, essa declaração de dizer Jesus é rei, é uma declaração política, né? Jesus é o nosso rei. É claro que nós respeitamos, que a própria Bíblia explica para a gente respeitar as autoridades, e nesse tempo é tão importante, né? Está todo mundo se degladiando, desrespeitando uns aos outros, as próprias autoridades se desrespeitam, que mostra justamente o quanto é necessário o reinado de Cristo. Agora, essa declaração que Jesus é o rei, é uma declaração política, né? Ou seja, é a resposta da igreja. A resposta da igreja não é a direita, a resposta da igreja não é a esquerda, a resposta da igreja é: nós temos um rei e ele está a caminho, né? Então essa é a solução que a igreja deve apresentar para o mundo, e não ficar vestindo camisas, aprovando o reprovável de um
e reprovando o aprovável de outro. Não, a igreja tem um rei, é um rei que vai vir dominar e governar toda a terra. Então é esse rei que nós estamos aguardando. A igreja tem uma resposta e uma esperança, né? Nesse rei que a gente aguarda aí ansiosamente que venha, porque não importa de que lado seja, a gente vê imperfeições de todos os lados, porque eles não são Jesus e só Jesus vai ter o governo perfeito, né? Em Isaías 9:7 declara assim: ele será descendente do rei Davi, o seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão justiça e o direito desde o começo e para sempre. No seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Que possamos, né, ter esperança nessa palavra, né? E às vezes quando a gente olha aí a nossa política, os nossos governantes, quando a gente olha a situação, às vezes a gente fica meio desanimado, meio triste, mas na verdade a gente precisa estar com a nossa esperança em Jesus, né? E haverá o dia em que viveremos, né, com esse justo juiz. E aqui no livro, na página 114, para encerrar, diz assim: Jesus é o justo juiz. Parte da identidade do precursor era entender isso. Entender o julgamento que está por vir e que será executado por Jesus. Ele não se ofende com isso, porque muitos se ofenderão. Aí tem aqui a referência de Mateus 11:6. Em sua segunda vinda, Jesus estabelecerá seu reino perfeito. Mas, ao fazer isso, ele terá que executar juízo, justiça e julgamento. O dia do Senhor será grande, mas, ao mesmo tempo, terrível. Ele trouxe aqui a referência de João 2:11. Joel 2:11. O convite do Espírito Santo é para que esta geração se levante no lugar de adoração e oração, como nenhuma geração antes dela, e que as casas de oração e adoração dia e noite sem cessar sejam como viveiros, estufas, lugares seguros para que os servos e servas do Senhor amadureçam e sejam fortalecidos no lugar de encontro com Jesus, enraizados profundamente nos valores de Jesus, vidas que conheçam Jesus como Rei, noivo e juiz. Precursores que estejam prontos para enfrentar a oposição que já está se levantando a tudo o que é verdadeiro, puro e de valor espiritual e eterno, e que estejam firmados nas revelações bíblicas e em seus encontros pessoais com o Senhor Jesus. Levante-se, seja você um precursor, dedique-se ao Senhor com toda a sua força, todo o seu coração e toda a sua mente. Que possamos estar aí focados em ser um precursor, né? Que possamos dizer um sim extravagante a esse convite. Esse convite não vem do autor do livro, mas vem do próprio Senhor Jesus, né? Ele nos escolheu e esse é um grande privilégio, né? E ainda anime seu coração, descanse no Senhor, tenha esperança que Ele vai governar, vai ser um reinado de paz e nós governaremos com Ele. Nesse dia eu quero estar com Jesus, então vamos nos dedicar, vamos apressar a vinda dEle, porque vamos levar esse evangelho, vamos correr, porque quando a gente quer muito uma coisa, a gente faz por onde que aconteça, né? Então, se eu e você quer viver esse governo perfeito com Jesus, então que a gente possa se comprometer para que o reino dEle avance. Semana que vem é o nosso último capítulo, provavelmente mais 2 semanas, porque eu vou dividir ele em 2. De hoje a 15, então, né? Que semana que vem é Santa Ceia. Então, vamos estar finalizando esse livro maravilhoso que me edificou tanto. Todo ano eu vou ler ele. E quem não comprou e quiser comprar, pode ler depois, acompanhar aí, está tudo gravadinho, as aulas. E já estou ansiosa também para o novo livro, para crescer em Jesus, porque é tão precioso, né? Cada gotinha que o Senhor nos dá, cada ensinamento que a gente recebe de Deus é uma mudança realmente de mentalidade.
Possamos agora agradecer ao Senhor por essa palavra, por tudo que recebemos do Senhor, nos comprometermos com Ele, né? A sermos precursores, a estarmos aí, né? Na dedicação e comprometimento com o reino de Deus. Glória a Deus. Paizinho, estamos aqui, Pai, para te agradecer, Jesus. Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos escolheu como precursores, Pai. Te agradecer por esse presente, por essa confiança, Jesus. Sim, meu Pai, queremos te honrar nesse sentido, Pai. Queremos ser precursores de excelência, Jesus. Queremos ser o menor da casa, Pai, como o Senhor declara na tua palavra, que o menor será maior que João Batista. Sim, meu Pai, queremos, Pai, te honrar e te servir, meu Pai. Queremos estar no lugar secreto de intimidade, mas também queremos estar no lugar de discipulado e cuidado, Pai. Queremos juntos, Jesus, juntos, cuidarmos da noiva, Pai, sermos um corpo, meu Pai, guiado por Ti, Jesus. Queremos ser o Teu amigo, Pai, o amigo do noivo. Queremos cuidar, Jesus, das Tuas coisas, Pai. Então, que o Senhor, Pai, possa nos fortalecer, que o Senhor possa nos renovar, que o Senhor possa nos dar entendimento e sabedoria, Pai, para que o Teu reino avance através de nós, Jesus. Te agradecemos, Pai, por cada gotinha de entendimento que o Senhor nos deu nesta manhã, Pai. Que possamos colocar em prática, Pai. Que possamos, Jesus, estar dispostos a Te dizer um sim extravagante. E sim, como igreja, unidos aqui, meu Pai, cada um em o seu lar, Pai, juntos estamos aqui, Pai, dizendo um sim, Jesus, para Ti, um sim completo, Jesus, um sim sem porquês, um sim porque sim, Pai, porque Tu és o Deus Altíssimo e aquele, Jesus, que merece tudo que podemos Te entregar. Te agradecemos pelo Teu amor, Jesus. Permanece, Pai, com todos os irmãos, que eles possam passar um domingo em Tua presença, Jesus. Um domingo firmado em Ti, meu Pai, vivendo a intimidade e relacionamento, Pai. Fortalece cada irmão, cada família, Pai, que está passando por enfermidade, Pai. Sim, Senhor, que o Senhor possa levar cura a essas pessoas, Pai, nos hospitais, em seus lares, Pai. Que o Senhor possa nos renovar, Jesus, porque queremos estar em Ti todos os dias de nossas vidas, Pai. Queremos que o Senhor permaneça em nós e queremos permanecer em Ti e ser um contigo, Pai. Uma igreja comprometida contigo, Pai, com um noivo apaixonado. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos todo mundo aí, ó, no zapzinho, botar lá sim. Ninguém vai entender nada, mas a gente entende. Vamos hoje botar sim, 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 para o Senhor. Mais tarde, às 17 horas, teremos o nosso culto de adoração. Possamos estar aí juntos para adorar o Senhor. Aleluia.